Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse programa. Você sabe que aqui é o nosso canal de Perspectiva, onde a gente conversa sobre questões da engenharia. Tá? Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso sindicato de engenheiros do estado de São Paulo. Hoje eu convidei o engenheiro Leonan Guimarães, que gentilmente aceitou esse nosso convite, para dar seguimento, então, a uma ideia que eu propus há algum tempo, que é dar para falar de diferentes setores da área de engenharia, né? A gente exaustivamente já falamos da área de automotiva, tivemos vários entrevistados da área de óleo e gás. Recentemente tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa da área espacial. E o engenheiro Leonan, ele tem uma grande experiência na área nuclear, tá? Ele chegou, até recentemente, ele é o CEO da Eletronuclear, tá? Então, o engenheiro Leonan, ele é engenheiro naval, graduado na nossa Escola Politécnica da USP, tá? E também tem mestrado, né? Aqui na engenharia naval, e doutorado também, né? Na engenharia naval, né? E também tem mestrado pelo Instituto Nacional de Ciências e Técnicas Nucleares em Paris, na Universidade de Paris. Ele é membro da Academia Nacional de Engenharia. Aqui no nosso canal nós temos vários entrevistados da Academia Nacional de Engenharia. Tá? Como eu falei para vocês, ele foi CEO da Eletronuclear entre 2017 e 2022. Ele é diretor na Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, né? Ele é conselheiro em várias entidades nacionais e internacionais da área nuclear. E atualmente ele é coordenador de Ciência e Tecnologia do Comitê da Amazon. Tá? Eu recomendo a vocês, o currículo dele é mais extenso, tá? Tem várias entidades devidamente individualizadas lá, onde ele participa de conselhos. Então, eu gostaria que vocês procurassem na internet, que vocês vão achar mais detalhes. Tá? Então, eu gostaria de passar a palavra já para o Leonan, agradecer novamente aqui a participação dele, e assim, como a gente tinha combinado aqui, ele falar um pouquinho sobre a carreira dele, né? Um engenheiro aí já aqui da Federal, da USP, desculpa, e que chegou aí, deu todo esse tempo trabalhando na área nuclear, e tem uma experiência aí bastante importante e que pode ajudar a gente a entender melhor o que significa a área de engenharia nuclear para a engenharia. Tá bom? Por favor, engenheiro, fica à vontade. A palavra é sua. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vão estar assistindo, né? É um prazer estar aqui conversando com você, Renato, e trocando algumas ideias e compartilhando experiências, né? Eu acho que a gente já está no... A única vantagem de ficar velho é que a gente acumula experiência, né? O resto é tudo ruim, né? Mas a experiência é o lado bom da coisa, né? Então, como eu estou chegando próximo aos 65, né? É um bom momento para a gente tentar compartilhar o máximo possível a experiência e, de alguma forma, poder ajudar, orientar os mais jovens que estão buscando seus caminhos, né? E, na verdade, eu tive muita sorte, né? Eu agradeço muito a Deus pela sorte que me deu de eu ter tido uma formação uma história muito diversificada de atividades, né? Porque eu fui aluno da Escola Naval, me formei na Escola Naval no Rio de Janeiro em 1980, né? E naquela época eu não tinha nenhuma intenção de ser engenheiro, né? Minha meta naquela época, né, que eu acabei o curso, fiz uma viagem de veleiro de 9 meses em volta ao mundo, né? E minha expectativa era, quando voltasse, fazer um concurso interno na Marinha para ser piloto de helicóptero, né? Não tinha... Essa possibilidade existia, né, na Marinha, porque a Marinha faz um recrutamento interno daqueles que já se formaram na Escola Naval para concluir o curso de engenharia na Politécnica, né? Um acordo muito antigo que existe entre a Marinha e a Escola Politécnica, né? E recebe o pessoal da Marinha para... Não sei, cada ano varia muito, mas eu entrei no quarto semestre do curso de engenharia naval. Mas por que eu cheguei lá? É uma história curiosa, né?
Na verdade, eu não queria, não tinha muita vontade de ser engenheiro, mas eu tinha um amigo que era sempre o sonho dele foi fazer o concurso para engenharia, né? E ele acabou me convencendo, insistindo tanto, não, vamos estudar, vamos fazer a prova, que a prova realmente era bastante difícil na época, que era feita por professores da própria Poli, né? Então, eles carregavam na mão um bocado, né, para fazer essa prova, né? Então, nós tivemos aí, a gente tinha, a Marinha nos dava um mês para estudar, e eu acabei fazendo a prova, mas mesmo assim não estava convencido, porque simultaneamente eu estava fazendo também o processo seletivo para piloto, né, de helicóptero. Mas aí chegou numa encruzilhada que eu tinha passado para fazer engenharia, e no curso de helicóptero eu tinha sido aprovado com restrições. Não estava 100%, vamos chamar, muito possivelmente eu acabasse não conseguindo uma vaga no helicóptero, né? E aí, depois de muito conversar com amigos, com familiares, né, eu acabei decidindo vir para São Paulo fazer o curso de engenharia. Foi a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu sou carioca, né, daquele carioca que detesta São Paulo, sem nunca ter conhecido, né? Eu era um pouco assim desse jeito, né? Hoje eu sou paulistano honorário, né? Mas naquela época, quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu não conhecia a cidade, não conhecia nada, tinha até uma certa resistência, né? Então, foi uma oportunidade bastante interessante dos 3 anos e meio, né, de curso que eu fiz na Poli, né? Me formei em engenheiro naval em 1986, né? O caminho natural dos engenheiros da Marinha que se formassem na Poli era ir trabalhar ou na diretoria de engenharia naval da Marinha, no Rio, ou no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, ou seja, na área de projeto de construção. Mas naquela época, né, em 1980, começou-se a sair na mídia que o Brasil desenvolvia um projeto autônomo, programa paralelo, nuclear paralelo, né? E era uma coisa na época meio misteriosa, né? E ficar dentro do campus da USP, né? Então isso chamava muito a atenção da gente, fora a vontade de continuar morando em São Paulo e a pouca vontade de voltar para o Rio, né? Então aí eu me candidatei a ficar em São Paulo e ir para o então chamada Coordenadoria de Projetos Especiais, a COPESP, né? E fui selecionado para ir. Então eu comecei o trabalho como engenheiro, já formado como engenheiro, foi já diretamente na área nuclear, né? Então posso dizer que eu já tenho lá quase 40 anos, né? Foi em 86 que eu entrei para o CETENSP, né? Isso depois de uma experiência como oficial da Marinha, né? Que eu servi no navio de socorro e salvamento, servi no veleiro escola, né? Tive várias oportunidades antes de fazer o curso. Então, quando eu cheguei lá, foi a primeira atividade como engenheiro, né? E era tudo muito estimulante, né? Um desafio tecnológico de enorme monta, né? Na época, a prioridade era o desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação, mas também, na época, já se projetava o que seria o protótipo interno do sistema de propulsão nuclear do submarino, né? Então, eu fui trabalhar exatamente nessa área do projeto da propulsão do submarino, né? E passei lá de 86 até trabalhando na área técnica, né? E eu tive uma função bastante desafiadora e interessante para um engenheiro recém-formado, que era trabalhar em engenharia de layout de instalações, né? Então, na época não existia o CAD, era uma novidade, né? Que a gente, inicialmente, quando chegaram as 2 estações de intergraf lá, foi uma coisa, um sucesso, todo mundo venerava aquilo como fosse a catedral, aquelas estações de intergraf, que eram as únicas do Brasil, só no CETESP, então, na COPESP, o atual CETESP, e no CTA, você tinha, e no ITA, né? Você tinha unidades dessas estações de intergraf. Então, naquela época, a gente trabalhava muito com maquete física, né? Sim. O trabalho de maquete física, de lançamento de tubulação. Isso é uma atividade bastante dinâmica na medida que você tem que se relacionar com com todas as disciplinas, né, que envolvem o projeto, né? Então, para um recém-formado, eu acho que é uma experiência extremamente rica, né? Fora liderar um grupo de quase 20 projetistas e maquetistas, né? Trabalhavam na prancheta, né? Fazendo tubulação. E fazendo as próprias maquetes também dessas tubulações, né?
Na época você estava trabalhando no submarino nuclear e no LabGene, então, que é o laboratório... O que se chamava, na época não se chamava LabGene, o nome LabGene veio bem mais tarde, chamava-se ProTer, Protótipo em Terra. Protótipo em terra. Que o LabGene, só para quem não sabe, é um protótipo em terra, né, do submarino nuclear, né? Mas o submarino também já existia o projeto, já existiam os dois, então. Né? Já existiam os dois projetos. O projeto de mais curto prazo era do protótipo, né? Como a gente diz, naquela época, em 1986, a meta era entrar em operação protótipo em 1992. Inocentes éramos todos na época, né? Mas se trabalhava bastante, não só diretamente no projeto do protótipo, mas também de bancadas experimentais que validassem os parâmetros de projeto. Né? Circuito termohidráulico de alta pressão, circuito termohidráulico de vapor. Né? Então, tinham várias atividades ligadas a bancadas experimentais que precediam o projeto do próprio protótipo. Né? E como é que é essa interação de tecnologia, né? Porque sempre tem essa questão, né? Dessas tecnologia nuclear, em geral, ela não transita facilmente entre os países, né? Como é que vocês, na época, vocês se viravam? Você tinha um foco muito forte no experimento, né? Em montar bancadas experimentais, fazendo teste de praticamente tudo, porque a gente não era acessível, informações são muito escassas e pouco confiáveis, informações técnicas mais detalhadas de projeto dessas instalações. Né? Mas quem eram os caras lá, os sêniors lá que estavam tocando esse projeto tecnicamente? Naquela época tinha o pessoal do IPEM, né? Os mais antigos do IPEM, porque o IPEM, na época, se envolveu no projeto porque era o único instituto de pesquisa brasileiro que não estava submetido às salvaguardas do Acordo Brasil-Alemanha. Né? O IPEM era uma autarquia estadual, né? Então esse desenvolvimento não poderia ser feito em outro instituto de pesquisa nuclear que não fosse o próprio IPEM, porque ele justamente não está submetido às salvaguardas. E o IPEM já era, naquela época, o maior centro de pesquisa nuclear do Brasil e continua sendo até hoje. Né? E naquela época existiam personagens que viraram histórico, o professor Auxílio Abraão, vários daqueles professores antigos, aqueles técnicos daquela época do IPEM, se envolveram, se mobilizaram, né, nas suas áreas, né, especialmente não só do protótipo, do ciclo do combustível em particular, né, para se conseguir grandes avanços, tanto que o projeto se iniciou em 1980, em 80, né, 82. Em 84 já foi feita a primeira experiência com sucesso de enriquecimento de urânio, né? E em 88 foi inaugurada a primeira, o hoje chamado Laboratório de Enriquecimento Isotópico, LEI, né? Que foi um evento de natureza até geopolítica, né? Que naquela época o programa que era secreto foi revelado, na época era o presidente Sarney, ele revelou os desenvolvimentos que estavam acontecendo no Brasil e convidou o presidente Alfonsín da Argentina para visitar as instalações de Arapá. E o presidente Sarney também foi convidado para visitar as instalações de Pilcanigeu, ali na região de Bariloche, onde estavam as instalações de enriquecimento argentinas na época. Isso foi o fruto do nascimento de uma experiência única de enorme sucesso, né, internacional, que é a ABAC, Agência Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle, que é uma agência que aplica salvaguardas entre os dois países, ou seja, os argentinos inspecionam os brasileiros inspecionam os argentinos. Né? Esse é um caso bastante particular, um caso de sucesso e de extensão das relações entre Brasil e Argentina, que, em última análise, podemos dizer até que é o precursor do próprio Mercosul, que veio depois, alguns anos depois. Né? Então, são eventos bastante simbólicos e importantes nesse desenvolvimento até da geopolítica da região. Né? Lembrando que naquela época, início dos anos 80, havia uma rivalidade muito grande entre Brasil e Argentina, né? Um pouco quase que uma corrida armamentista, entre aspas, né? Isso tudo acabou sendo transformado num enorme exemplo de colaboração entre países, quase um exemplo quase único
que é sempre lembrado quando se fala em outras regiões do mundo, se aplicar esse mesmo sistemática, mas nunca se teve sucesso em fazer isso, né? E o caso da BAC continua, infelizmente, sendo o único, no caso. Mas, então, durante esse período, né, eu trabalhando nessa atividade de projeto de layout, do protótipo em terra, mas também de outras instalações de conversão, do próprio enriquecimento, né, de fabricação de combustível. Até que em 1992 eu fui num planejamento de formação, eu fui para a França fazer fazer o mestrado em engenharia nuclear em Paris, na Universidade de Paris, no Instituto Nacional de Ciências e Técnicas Nucleares, né? Em 1992, ou seja, cerca de 6 anos depois de ter começado a trabalhar no setor. Nesses 6 anos é que eu fiz o mestrado em engenharia naval na USP, né? Já focado também no projeto submarino, né? Eu tive na França uma experiência muito enriquecedora, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista de projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, projetos de fabricação de combustível, né? E projetos até internacionais para os franceses. Eu trabalhei na central de Leibstadt, na Suíça, num projeto que tínhamos também, porque eu trabalhava como pesquisador no Centro de Estudo de Proteção do Domínio na área nuclear. Então, foi uma experiência bastante rica, né? De conhecer instalações francesas, né? Então, foi duplamente, tanto o lado acadêmico como o lado de experiência profissional, foi extremamente enriquecedor. E eu retornei ao Brasil em 1995, e naquela época houve grandes modificações na estrutura da então Copesp, que mudou de nome, passou a ser chamado CETENSP, né, que é o nome que prevalece até agora, né? Isso ocorreu em 1994, 95. E aí eu assumi a gerência de projeto do reator e circuito primário do protótipo, né? E aí fui subindo a escadinha dentro da hierarquia do projeto. Primeiro gerente de projeto do reator e circuito primário, primeiro reator de projeto do circuito primário, depois do reator e circuito primário. Depois eu cheguei à função de coordenador do programa de propulsão nuclear, que era responsável pelo todo o desenvolvimento não só do protótipo, mas de todas as bancadas experimentais e atividades de suporte ao projeto do protótipo. Também foi uma experiência bastante enriquecedora ao longo do tempo, né? Onde a gente teve a oportunidade de lidar com muitos pesquisadores, universidades, com outras empresas de engenharia, né? Foi uma experiência bastante enriquecedora. Mas aí chegamos em 2005, né? Eu tinha o tempo, quer dizer, eu completei o tempo que eu podia pedir passagem para a reserva, e naquela época as perspectivas do projeto eram muito ruins, né? Expectativas eram de praticamente quase que se chamava, até usando o termo que o próprio ministro da Marinha da época usava, né? Estava mantido em estado vegetativo, né? Que se chamava na época, né? E aí eu tinha uma opção a tomar, pela carreira, fluxo de carreira na Marinha, eu teria que ir para o Rio fazer um curso, né, de 1 ano, e eu não queria voltar para o Rio, né? Já tinha meus filhos aqui, eu não queria passar esse ano no Rio, e aí, com a situação já era ruim, teria prejuízo aí de natureza pessoal se continuasse, aí eu pedi para passagem para a reserva, né? No final de 2005. E aí, por uma coincidência, né, naquela época, o almirante Otton, que tinha sido o diretor da Copesp, todo o criador todo esse programa, ele tinha sido designado para ser o presidente da Eletronuclear. E aí, quando ele estava indo para a Eletronuclear, ele soube que eu estava indo para a reserva, me convidou para ser assessor técnico lá na Eletronuclear. E assim eu fiquei lá na Eletronuclear como assessor técnico do almirante Otton de 2005 até 2013, né? Como assessor técnico, quando foi criada a Amazul, né? A Amazônia Azul Tecnologia de Defesa foi criada em 2013, e aí, na época, o então comandante da Marinha tinha convidado para ser o diretor técnico comercial da Amazul, da primeira diretoria da Amazul. Então, eu saí da Eletronuclear, vim para a Amazul. Foi um trabalho também extremamente interessante de criar uma empresa do zero, né?
não tínhamos nada, não tínhamos prédio, não tínhamos absolutamente nada. Né? Tinha que começar a compor com o auxílio da Marinha, com a disponibilidade do Distrito Naval, a disponibilidade do próprio CETESP, né? Mas isso conseguiu bastante avançar e até lembro da compra desse prédio hoje que você comentou da Corifeu, né? Me lembro de visitar aquele prédio com uma possibilidade de imóvel para ser a sede, né? Então foi uma experiência... só aproveitando esse gancho aí, qual a motivação aí da Amazul na época de criação? A principal motivação da Amazul, para ser bastante sincero, e uma razão até meio prosaica, né? Na realidade, o que acontecia? Os funcionários civis que trabalhavam no Programa Nuclear da Marinha, eles eram funcionários da Ingeprom, Empresa Gerencial de Projetos Navais, que é uma empresa independente do Tesouro ligada à Marinha. Então, o pagamento desses funcionários era feito, havia um contrato firmado entre a Ingeprom e o CETESP. Né? Ora, isso tem um custo muito significativo. Né? Com a Amazul sendo uma empresa dependente do Tesouro e recebendo diretamente do Tesouro os recursos para pagamento de pessoal, você conseguiria aí uma folga, uma redução do custo de pessoal de quase 20%. Só fazendo isso. Isso era realmente, efetivamente, o que a gente pode dizer, um desperdício de recursos. Né? Sim. Esses 20%, eles iam via imposto, praticamente, né? Imposto da relação contratual entre a Amazul, a Ingeprom e o CETESP. Né? Mas, sem dúvida, ele veio quer dizer, a motivação inicial foi essa razão, vamos chamar assim, administrativa, econômico-financeira, mas durante o processo de definição da empresa, ela agregou uma série de atividades, de projetos, de possibilidades de participação, não só no Programa Nuclear da Marinha, mas também no Programa Nuclear Brasileiro como um todo. Né? Ou seja, passa a ter um papel bem maior do que essa razão prática, vamos chamar assim, dos recursos. Né? E aí ela efetivamente vem fazendo isso, né? E é muita satisfação que eu vejo depois de tantos anos, né? Tendo voltado para a Amazul agora há menos de um ano atrás, que muitas daquelas coisas que a gente imaginava que a Amazul poderia fazer fora o Programa Nuclear da Marinha, vêm sendo feitas, como o reator multipropósito brasileiro, as usinas de enriquecimento comerciais da INB, ou seja, até a participação na extensão de vida de Angra 1. Ou seja, essa atuação da Amazul é um motivo de satisfação para nós voltarmos e vermos que aquilo que a gente imaginava lá em 2013, né, vem se tornando realidade ao longo do tempo e ainda existe um potencial enorme de crescimento nos próximos anos, caso o Programa Nuclear Brasileiro seja mantido e acelerado, né, ao longo do tempo. Na verdade, a Amazul ela se distensionou um pouquinho essa questão da Marinha, então foi um pouquinho além da questão da Ingeprom, que era praticamente toda ligada à Marinha, é isso? Não, a Amazul continua sendo ligada à Marinha, mas ela, por exemplo, os recursos dos seus funcionários, o pagamento de pessoal, vem via recurso orçamentário diretamente do Tesouro, via orçamento. Então, você não tem que pagar imposto por isso. Né? Entendi. Mas ela continua sendo da mesma forma que a diferença da Ingeprom para a Amazul é que a Ingeprom é uma empresa estatal independente do Tesouro. Né? Entendi. E a Amazul é uma empresa estatal dependente do Tesouro e sempre será dependente, porque ela foi criada justamente para criar essa dependência e reduzir dessa forma os custos associados especialmente a pessoal. Né? Então, passados esses 2 anos que eu tive na Amazul, eu retornei, que eu fui convidado para ser diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente na Eletronuclear. Então, eu retornei para a Eletronuclear e assumi essa diretoria, que está associada basicamente a controle de qualidade, informática, controle de qualidade, controle ambiental. Então, eu passei alguns anos nessa função, até que veio acontecer uma situação bastante complexa, né, que eu tive que viver e superar, que foi a Operação Lava Jato dentro da Eletronuclear. Né? Ou seja, a empresa passou por um momento de extrema dificuldade, né, e visto com perspectiva, é uma grande satisfação saber que nós conseguimos sobreviver. Né? Sobrevivemos, a empresa sobreviveu,
Eu continuei na empresa, depois fui reestruturar a empresa, passei a ser diretor técnico, né? E até finalmente, em 2017, eu fui convidado para ser presidente da Eletronuclear, coisa que eu fiquei até durante 5 anos, de outubro de 17 a outubro de 22. Né? Uhum. Nesse meio tempo, eu tive uma oportunidade muito grande de ter relações com organismos internacionais, com a Agência Internacional da Energia Atômica, a Associação Mundial Nuclear, a World Nuclear Association, e tanto na Agência Internacional, já desde 2010, eu faço parte do grupo de assessoramento do diretor-geral para temas associados à energia nuclear, o chamado SAGNE, e também faço parte do grupo de especialistas em responsabilidade civil por danos nucleares, né? Que é uma coisa que eu acabei entrando nesse ramo, vou chamar assim, meio contra a vontade, porque a gente atravessou diversos problemas relativos a seguro das usinas aqui no Brasil, então eu acabei sendo obrigado a conhecer melhor esse assunto e faço parte hoje desse grupo de especialistas. Na World Nuclear Association, eu fui membro do conselho durante 6 anos. Né? Também é uma experiência extremamente interessante, enriquecedora, que o conselho da WNA é composto por representantes das maiores empresas nucleares do mundo. Né? Então, até uma chance, uma oportunidade que o Brasil teve. A Eletronuclear é uma empresa pequena, né, comparado com o padrão internacional, mas a gente passou durante 6 anos lá dando uma contribuição e aprendendo bastante com os outros conselheiros, pessoas de extrema experiência e conhecimento. Né? Então, foi uma carreira bastante diversificada, a gente teve muitas oportunidades, né? E aí, saindo da Eletronuclear, de presidência da Eletronuclear, que eu saí em outubro de 22, eu fui cedido para a Amazon, que ao longo desse tempo, eu fiz concurso para concurso público para Eletronuclear, eu fui aprovado como engenheiro da área que é minha especialidade técnica, que é análise de segurança, né? E eu fui cedido para a Amazon e hoje eu estou cooperando com a Amazon no comitê que foi criado de Ciência e Tecnologia, né? Uma coordenação, um comitê voltado para o futuro, né? Para o que se pode expandir as atividades da Amazon. E também sou diretor técnico da ABIDAN, da Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, que é a associação de empresas do setor nuclear no Brasil, bastante amplo também, que nos leva a contatos, a bastante interação com outra área da energia nuclear, que é a medicina nuclear. Sim. A gente tive essa oportunidade de ter bastante contato com a medicina nuclear do ponto de vista dos médicos, né, que fazem os exames, mas também do ponto de vista da produção de insumos, especialmente radioisótopos e radiofármacos. Né? Também foi uma oportunidade que eu tive bastante enriquecedora, bastante interessante. É um outro mundo bastante diferente do mundo da engenharia de geração de energia elétrica. Né? Um mundo bem diferente, mas bastante enriquecedor. Quer dizer, um pouco isso, não sei se eu contei muita história demais. Não, está ótimo, seu currículo. Na minha cabeça aqui, acho que é uma linha de tempo aí das atividades que a gente fez ao longo do tempo. Não, uma coisa que eu gostaria de perguntar porque é interessante que o Brasil, o almirante, o Alberto, ele começa a envolver isso nos anos 40, né? Praticamente quando todo mundo começa a se envolver com isso aí, né? E o Brasil, desde lá, manteve essas atividades, né? Mas, embora, evidentemente, poucos países no mundo tenham se estabelecido nessa área, quer dizer, o Brasil foi muito cheio de obstáculos, altos e baixos, né? Como você falou mesmo, teve uma época também em estado vegetativo, mas não foi uma vez só, foi mais de uma vez, né? Poderia contar um pouquinho para a gente? Por exemplo, aqui eu estou pensando, por exemplo, na própria história da área da Embraer, onde a Embraer se estabeleceu, parece que foi uma coisa mais consolidada e mais linear, né? E a área nuclear, me parece, a impressão que eu tenho, que foi cheia de altos e baixos aí, né? A Embraer é um caso de sucesso, né? Sim, então. O nuclear ainda não conseguimos ainda nos tornar um caso de sucesso. Espero que se torne nas próximas gerações. Mas o que seria consolidado? Temos Angra 1, Angra 2, Angra 3 está sendo construído, o próprio submarino está sendo construído. Quer dizer, o que seria esse sucesso? Assim, o que a gente poderia dizer? E o que impediu assim,
esse alcance, chegar nesse ponto que a gente imaginaria, assim? O tema da energia nuclear aqui no Brasil, ele acabou, no final, ele acabou tendo uma importância muito grande por um efeito pessoal, que é a figura do Álvaro Alberto, né? O Álvaro Alberto, ele era um oficial de marinha e esteve envolvido, na época, até na revolta do João Cândido, né? No dia eu estava lendo sobre isso, que ele era oficial do Encoraçado de São Paulo, quando houve a revolta dos marinheiros, né? Tem toda uma história, mas isso é outra história, né? Mas ele foi ser professor da Escola Naval e ele era um engenheiro químico, né, que especializou em explosivos, né? Tanto que ele chegou a ter uma fábrica de explosivos, né? Ele produzia explosivos, né? Era empreendedor, né? O Álvaro Alberto era aquilo que a gente chama, que eu aprendi essa palavra recentemente, um polímata. Sim. Polímata é aquele cara, né, que faz bem todas as coisas, né? É escritor, é artista, é engenheiro, é poeta, consegue ser produtivo e fazer bem em diversas atividades muito diferentes, né? Eu acho que é o caso do Álvaro Alberto. E quando ocorreu as explosões de Hiroshima e Nagasaki, né, pegou o mundo de surpresa, que pouquíssima gente sabia que aquilo poderia acontecer, ou teria conhecimento que era possível tal a ocorrência daquela explosão nuclear. Então, na época, o Álvaro Alberto, que já trabalhava com explosivo, debruçou sobre o tema, né, para estudar o tema, então ele chegou num momento que ele era talvez a única pessoa que tivesse um conhecimento sobre o assunto, né? E logo depois da guerra, foi feita vê que foi criada a ONU, né? E dentro da ONU foi criada a Comissão de Energia Nuclear, que é o antecessor da atual Agência Internacional de Energia Atômica, né? E a primeira reunião desse Comitê de Energia Atômica, criado na época, o Álvaro Alberto foi eleito presidente do comitê, né? Então, ele já começou tendo um pontapé inicial forte, né, com essa função. E o Álvaro Alberto, além de tudo, ele era uma pessoa que tinha uma visão, e hoje parece evidente isso que eu vou falar, né? Mas na época dele não era tão evidente. Era o papel do desenvolvimento tecnológico no progresso dos países, das nações, né? Era uma visão muito clara. Isso hoje parece óbvio para todo mundo, né? Mas naquela época não era um tema de política pública na época, né? E ele trouxe esse tema para transformar em política pública, criando o CNPq, né? Que nós estávamos conversando anteriormente, né? Então, é um personagem bastante forte, né? Foi o primeiro presidente também, né? CNPq. Teve uma influência muito grande, né? E ele, na época, tentou se aprofundar, né? Já buscar o desenvolvimento tecnológico do país, e tem o famoso caso das centrífugas do Álvaro Alberto, né? Sim. Ele comprou 6 centrífugas de Groth, né, que era centrífuga, existem 2 tipos de centrífuga, a centrífuga de Groth, que é o modelo que ele comprou, 6 centrífugas que foram bloqueados o embarque dela pelo exército de ocupação americano na Alemanha, né, na época. E essas centrífugas demoraram, sei lá, 20 anos para chegar no Brasil. Quando chegaram no Brasil, foram escondidas, foram emparedadas no IPT. Né? E aí ficaram mais algumas décadas até serem exumadas quando iniciou o projeto. Né? É só um exemplo, mas ele também foi um precursor na busca da exploração de urânio em Poços de Caldas. Ele também se opôs violentamente àquilo que chamava o Plano Baruch, logo após a guerra, que eram os americanos que queriam transformar o urânio como um bem de propriedade interna mundial. Logicamente, queriam o controle das reservas, porque naquela época também se imaginava que existia muito pouco urânio na crosta terrestre. Né? O tempo veio mostrar que existe muito mais urânio do que se imaginava naquela época. Né? Ou seja, o problema não é a disponibilidade de urânio, o problema é a capacidade de processar ele, porque disponível ele está, né? Não é tão difícil assim. Mas então o Brasil foi muito, por esse papel do Álvaro Alberto, foi muito ativo nesse início. Né? E com o Álvaro Alberto se formaram, junto com ele, uma série de líderes que foram assumindo essas funções depois, na sequência do tempo. Né? Porque o Álvaro Alberto acabou caindo em desgraça com o fim do governo Vargas, né? Com o suicídio de Getúlio Vargas. Ele era uma pessoa politicamente associada ao presidente Getúlio Vargas. Com o suicídio de Getúlio Vargas, ele caiu, vamos chamar, na desgraça política. Né? E foi um pouco jogado um pouco para escanteio, e assim ficou durante muitos anos. Né?
até a sua morte em 1970 e pouco, que ele morreu. Né? Uhum. Então, isso aí, ele criou muitos discípulos, vamos chamar assim, e são esses discípulos que conseguem conduzir, mesmo depois do afastamento dele, manter a chama nuclear, vamos chamar assim, acesa ao longo do tempo no Brasil. Né? Uhum. E essa chama volta a ficar mais forte, né? Na década de 60, quando a Argentina implantou a primeira usina nuclear central de Embalse. Né? Naquela época, o Brasil era um pouco uma corrida armamentista, entre aspas, né? Não é? O Brasil não podia ficar quieto com a Argentina quando Embalse. Né? E aí o Brasil partiu para a compra de Angra 1. Né? Uma decisão tomada aí no finalzinho dos anos 60. Né? E aí, passado mais alguns anos, o Brasil firmou o Acordo Brasil-Alemanha, né, na década de 70. Né? E o Acordo Brasil-Alemanha era extremamente amplo, né? Previa uma transferência de tecnologia de grande porte, né? E seria um caso único na história dessas negociações de acordos nucleares internacionais. Né? Mas houve uma resistência muito grande, especialmente por parte dos americanos, né? Quanto a esse acordo do Brasil com a Alemanha, dada a sua amplitude, né? E ainda houve um fator que atrapalhou bastante o acordo Brasil-Alemanha, que foi em 1974, ou seja, um ano antes do acordo ser assinado, a Índia fez a sua explosão, o chamado teste Smiling-Buda, né? Onde ela fez um teste nuclear de superfície na província de Rajastão, e aquilo foi feito a partir de plutônio processado através de um reator de água pesada que foi transferido do Canadá para a Índia. Né? Então, aí o tema da não proliferação se tornou muito mais agudo com esse fato. Né? E aí, então, aquele acordo nuclear Brasil-Alemanha, que ia ser muito amplo, né? Ele acabou sendo reduzido o escopo dele, excluindo tecnologia de enriquecimento de urânio. Né? Daí a motivação para ter se iniciado o programa paralelo, né? Para cobrir aqueles gaps que o programa nuclear, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha deixou de cumprir. Né? E então o programa foi, apesar das dificuldades, o programa avançou com razoável celeridade, né? Na construção de Angra 2, na construção das unidades de fabricação de combustível em Resende. Mas aí aconteceu um outro fator externo que atrapalhou bastante, né? Você diz altos e baixos, foi a crise da dívida externa do Brasil do início dos anos 80, no final dos anos 80. A famosa década perdida, né? Que se fala às vezes no Brasil. E isso aí deu uma descontinuidade muito grande às atividades do Acordo Brasil-Alemanha. Né? E também teve um problema técnico que acabou atrapalhando, porque houve uma discussão muito exacerbada quanto à característica das fundações de Angra 2, da altura das estacas de fundação, porque a rocha-sã acabou sendo encontrada muito profunda. Né? Então, o projeto alemão não foi aceito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Houve uma discussão técnica que se arrastou durante quase 2 anos, e ao final desses 2 anos chegou-se a uma conclusão, mas aí você já tinha sido afetado pela crise da dívida externa. Sim. Talvez, se não tivesse tido aquele problema técnico, a coisa evoluísse com mais rapidez, né? Mas agora já foi o que aconteceu. E o programa ficou meio vegetativo até o final da década de 90, né? Quando se decidiu a retomada da conclusão das obras de Angra 2, né? Uma decisão tomada pelo então governo Fernando Henrique, né? E, efetivamente, em Angra 2 as obras foram retomadas é que elas nunca foram paradas, elas eram feitas num ritmo muito lento, né? Acelerou-se o ritmo e ela efetivamente entrou em operação em 2001, o que não deixa de ser uma ironia, né? Porque 2001 foi justamente na saída daquele apagão, o famoso apagão de 2001, e Angra 2 entrou em operação justamente no momento do apagão. Isso não foi planejado, foi uma mera coincidência. E foi uma ferramenta extremamente importante na gestão da crise naquela época, dadas as características de Angra 2, 1.400 megawatts situados no
próximo ao centro de carga, os maiores centros de carga do país, né? Então teve um papel bastante importante. Naquela época se discutia a continuidade da construção de Angra 3, né? O que acabou não acontecendo, né? Eu tive, há muitos anos atrás, eu fui num debate, num painel sobre energia nuclear no Instituto Fernando Henrique, aqui em São Paulo, né? E aí depois, o próprio presidente estava lá, e aí depois do painel, teve as discussões, eu falei, presidente, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Ele disse, não, fica à vontade. Por que o senhor não construiu a Angra 3? Não mandou acabar a Angra 3 naquela época, né? Ele disse, eu tenho 3 razões para isso. A resposta dele foi de bate-pronto, não pensou muito, não. 3 razões. A primeira razão é que a experiência que nós tínhamos com o Angra 1 era muito ruim. Então, a gente não sabia que a Angra 2 ia desempenhar tão bem como hoje a gente sabe que ela desempenha, né? Então, era dúvidas quanto à qualidade do funcionamento de Angra 2, dado os problemas que a Angra 1 tiveram no passado, fazia a pessoa pensar um pouco menos. E outro aspecto é que estava no final do governo, eu não ia tomar essa decisão para passar para o meu sucessor, né? Então, aí realmente é compreensível, né? São razões bastante palpáveis, né? Mas foi uma oportunidade perdida, porque a Angra 3 já era para estar operando desde de meados da década de 90, de meados de 2000. Né? Poderia muito bem estar operando, a Angra 1 entrou em 2001, se a obra tivesse sido retomada em paralelo às duas, em 2004, 2005, a Angra 3 estaria entrando em operação. Nós estamos em 2024 e ainda estamos discutindo se acabamos ou não acabamos a Angra 3. Né? Sim. Uma pergunta só, para tentar entender. Mas, assim, porque a gente, evidentemente, assim, por toda essa descrição, né, essa síntese muito bem feita, por sinal, existe uma complexidade associada, né, à energia nuclear, que vai desde o desafio técnico e administrativo, né? Agora, parece que a impressão que dá é que o arranjo institucional para tocar isso aí deve ser muito robusto, assim, não só do ponto de vista técnico, mas também econômico, e isso não é um pouco da motivação desses altos e baixos, assim, não? Eu acho que quando o Acordo Brasil-Alemanha, se a gente for ler, eu tenho bastante interesse em ler conhecer aspectos do Acordo Brasil-Alemanha, que foi um acordo extremamente bem estruturado, né? Foi uma coisa única, né? Se a gente pegar a documentação, as intenções, a estrutura que foi criada foi brilhante, né? Na época, né? Infelizmente acabou não acontecendo, mas ele tinha uma governança extremamente bem definida e sólida, né? Depois que o acordo, vou chamar assim, morreu, entre aspas, não chegou a morrer, mas depois de Angra 2, né, ter concluído em cada operação, eu acho que essa governança, vamos chamar assim, nuclear, ficou muito difusa. E se tem uma carência muito grande de uma liderança que conduza isso como um projeto nacional. Né? É um programa de Estado. Né? Tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Né? E, para isso, você precisa ter uma estrutura de governança que dê permanência às decisões, permanência às diretrizes, né? Permanência ao modo de operar. E, como isso não tem essa governança, fica sujeito a mudanças bruscas de opinião, mudanças de governo, opiniões de pessoas que têm mais poder num determinado momento. Né? Então, eu acho que tem um problema grave de governança. Hoje, esse problema está cada vez maior. Né? Mas, nesse aspecto, também a questão da posição da energia nuclear, matriz energética nacional, também é pequena, né? Alguns por cento, né? Isso aí também não é um fator de convencimento, se fosse uma participação maior. E o fato de ter energia hidrelétrica abundante também, e agora surgindo energia solar, energia eólica, quer dizer, essa questão, essa correlação de forças, né, parece que não ajuda muito a energia nuclear, né? A gente tem energia limpa, vou chamar de limpa aqui, essas energias renováveis com bastante, poderia dizer, com facilidade. Esse tema ele passa por uma questão meio de fundamento, né? É que muita gente, a gente vê pessoas falando, tratando a energia elétrica, tratando a eletricidade como se fosse uma commodity. E eletricidade não é uma commodity.
por uma razão simples. O valor da eletricidade ele depende não depende só do produto propriamente dito de eletricidade. Ela depende de quando e onde essa eletricidade é produzida. Então, a gente não pode comparar eletricidade proveniente de diferentes fontes, porque cada uma tem um papel distinto a desempenhar num sistema interligado complexo como é o nacional. Né? Uhum. Então, essa ideia de a busca do mais barato, do menor custo, né? Na verdade, o que é menor custo individualmente em termos de geração pode se tornar um custo muito maior quando a gente pensa em custos totais do sistema. Né? Então, essa visão da eletricidade como commodity, esse entendimento da eletricidade como commodity é muito ruim para a tomada de decisão, porque isso não são comparáveis 1.000 megawatts elétricos nucleares não são comparáveis diretamente a 1.000 megawatts eólicos, como não são comparáveis a 1.000 megawatts de gás natural, porque cada um tem um papel distinto e características diferentes de operação. A eólica está submetida à intermitência, por exemplo, então não é a mesma coisa do que o nuclear, que tem o fator de capacidade quase 100%. O gás natural está submetido a flutuações de preço desse insumo energético no internacional. Então, são coisas muito diferentes que são tratadas como se fossem a mesma coisa. Né? E eu acho que isso leva a conclusões bastante equivocadas. Né? No caso das hidrelétricas, a gente fala que tem hidrelétrica abundante. Onde estão essas hidrelétricas abundantes quando a gente tem problemas graves de seca, de apagão, de bandeira vermelha? É tão abundante assim mesmo? Será que é? Se é tão abundante, por que acontecem essas crises cíclicas que nós sofremos? Por que essas crises acontecem? Se tudo se a hidroeletricidade é abundante, a eólica abundante, por que nós passamos por essas crises e temos, às vezes, que importar eletricidade custando mais de R$2.000 o megawatt-hora? Então, eu acho que existe uma análise, a análise que é feita desse tema, em muitos momentos, é muito simplista. Mas hoje da eletricidade como commodity, que absolutamente não é. Né? Mas hoje existe assim uma matriz energética que a gente possa pensar a participação de cada uma, assim, e nesse sentido a gente estabelecer a importância de cada uma e fazendo exatamente esse tipo de discernimento que você está falando aí, não? Não, eu acho que o papel no sistema elétrico brasileiro ideal, vamos chamar, hoje o nuclear responde por cerca de 2,7% da energia gerada, não da capacidade instalada. A capacidade instalada é menos. Mas como o fator de capacidade é muito mais alto, em termos de energia gerada é mais forte. Esse é outro equívoco. Né? Você compara potência. Você tem que comparar, não é comparar potência, é comparar energia. Né? Entendi. Porque a potência está submetida a variações de diferente natureza. Então, a gente não pode comparar diretamente potência. Esse é um outro equívoco. Né? A commodity e a comparação de potência são dois equívocos que levam a conclusões erradas que se afastam da realidade. Né? Mas no sistema que a gente pode imaginar, o papel do nuclear no Brasil sempre será secundário. E, efetivamente, você tem um enorme parque hidroelétrico instalado, você tem um potencial eólico e solar enorme, né? E, então, o papel do nuclear é sempre de coadjuvante na busca da segurança energética. Mas o papel dela é a busca da segurança energética. Então, as usinas nucleares são feitas para operar na base do sistema, garantindo justamente essa segurança e o controle de frequência e de tensão do sistema, né? Que é uma característica peculiar das usinas nucleares, que são geradores elétricos únicos de grande potência, né? Que tem uma enorme inércia, né? E garante uma estabilidade muito maior ao sistema, tendo essas unidades no sistema interligado. Né? Então, a gente poderia dizer, grosso modo, tem várias considerações para chegar lá, mas acredito que alguma coisa da ordem de 5% a 10% do sistema elétrico brasileiro seria o espaço que o nuclear teria para contribuir para essa matriz. É diferente, por exemplo, da França, que tem 75% nuclear, ou outros países menores, que a China, que pretende chegar até a 50%. É um papel diferente, né?
Mas uma questão também que acompanha sempre a energia nuclear, que eu percebi, que são os projetos, até por esses obstáculos que você comentou aí, eles acabam saindo caros, né? Assim, eles são longevos e caros, né? Outro dia eu estava revendo, na verdade, uma entrevista com o professor Luiz Pinguelli e Rosa, e ele fazia uma crítica, às vezes, olha, parece catedrais, né? Que demoram muito tempo, são muito caras, tal. E isso também, de alguma maneira, assim, até por todas essas circunstâncias que você comentou, também acompanha esse tipo de empreendimento, ou não, como um dificultador aí nesse processo de estabelecer energia nuclear. Sem dúvida nenhuma, o nuclear tem primeiro, antes de falar isso, sempre alguém diz que o nuclear é caro. A pergunta é, caro em relação a quê, para a pálida? Caro em relação a quê? Não, eu falo com relação... Tem que fazer uma comparação. Você não pode comparar o megawatt nuclear com o megawatt eólico. O megawatt eólico traz junto dele o backup para garantir a continuidade da geração. Então, essas comparações de preço e de chamar que é caro, ela tem que ser tomada com bastante cuidado quando a gente afirma esse tipo de coisa. Né? A coisa não é tão simples assim. Né? Mas, efetivamente, sem dúvida nenhuma, uma característica do nuclear é o grande investimento inicial e o longo prazo de maturação. Né? Então, o nuclear, o nuclear acaba sendo, se você vai para um ambiente de alta taxa de desconto, alta taxa de juros, o custo maior acaba sendo financeiro do que custo do equipamento propriamente dito. Né? Então, o grande desafio do nuclear é construir mais rápido. Né? Construir mais rápido e mobilizar capital, menor quantidade de capital por menos tempo. Né? E essa é uma tendência que hoje a indústria nuclear está tendendo, que é os pequenos reatores modulares, os chamados SMRs. Né? O SMR vem justamente na expectativa de você reduzir o prazo de construção e reduzir o capital imobilizado, né? Do jeito que você consiga ter uma situação, do ponto de vista financeiro, mais favorável, porque num ambiente de taxas de juros elevadas, como é o ambiente que a gente tem vivido nos últimos anos, no mundo todo, né, é extremamente negativo, ele penaliza muito a energia nuclear. Né? Então, talvez seja mais adequado no Brasil, né? Projetos mais curtos, né? Porque a gestão do projeto é muito difícil, né? Aqui no Brasil, um projeto de longa duração é bastante difícil, quer dizer, oscilações financeiras, políticas, né? Não, com certeza. E você quanto mais longo é um projeto, mais risco você tem, né? Risco de variada natureza, né? De todas as naturezas possíveis, né? Realmente esse é o desafio, porque se o nuclear vai efetivamente desempenhar um papel importante na descarbonização a nível mundial, tem que se encontrar uma solução de compromisso que minimize o tempo de construção e o capital e o volume de capital imobilizado durante a construção. Até do ponto de vista técnico da engenharia mesmo, pouca experiência que eu tive, né? Existe uma dificuldade de você conciliar revisões de projeto, né? Quer dizer, é uma longa duração. Eu trabalho na área de simulação numérica, eu tive a oportunidade de pegar simulações de 10 anos antes, quer dizer, era uma outra realidade completamente diferente de hardware, de software, e que praticamente não dá para conciliar, diria isso, né? Era um outro mundo, né, que foi feito aquilo lá. Então, é bastante difícil de ver isso aí. Esse é o calcanhar de Aquiles do nuclear, é esse, justamente. Né? E a esperança que a indústria tem é que os pequenos reatores modulares venham a contribuir para minimizar essa desvantagem. Né? Sem dúvida. E hoje o Brasil já tem aí nisso. Né? E o Brasil já tem tecnologia para trabalhar em cima desses pequenos reatores nucleares? Assim? Tecnologia tem, porque o projeto da propulsão do submarino é um pequeno reator. Né? Sim. Então, você tem até, em que pese que sejam instalações bastante diferentes, até pela sua natureza, né? A propulsão do submarino de uma instalação de geração de eletricidade, mas as técnicas desenvolvidas são diretamente aplicáveis. Né? Mas do ponto de vista assim, porque ali tem uma estrutura hoje, né? Existe dentro da Marinha, existe uma estrutura, alguns escritórios de engenharia
mas existia uma linha produtiva, vamos dizer assim, mais de agilidade para esse processo, assim, não? Eu pessoalmente, eu acho que seria uma temeridade você imaginar de fazer um pequeno reator modular nacional da mesma maneira que você fez a propulsão do submarino. Porque propulsão do submarino, ninguém vai te vender, ninguém vai fazer parceria contigo para isso, né? Agora, para o pequeno reator modular, eu acho que o caminho melhor não é desenvolver um projeto nacional. Nós já perdemos o bonde, vamos chamar assim, dessa possibilidade. O ideal é você se associar, ser parceiro com alguns dos projetos que estão em desenvolvimento, que você tem bastante a contribuir, fazer parte da cadeia, se encaixar na cadeia produtiva desses projetos que estão em desenvolvimento atualmente. Uhum. É muito mais promissor em termos de resultado do que simplesmente você achar que vai desenvolver um projeto nacional. Mas eu não entendi bem qual é o obstáculo hoje para, se a gente tem a tecnologia aqui, se a gente tem uma Nuclep lá que vai fabricando. É o tempo, que vai começar hoje uma coisa que já tem uma opção de gente no mundo, já começou a fazer há 10 anos atrás, está muito mais avançado. Você está largando nessa corrida muito atrasado. Uhum. Parece que a Argentina tem, né, um projeto desse. Tem, a Argentina tem um projeto, está construindo um protótipo do pequeno reator modular, né? Então, acho que a gente já deu a largada o tiro de largada dessa corrida já foi dado. Então, agora a gente tem que tentar se beneficiar, se encaixar o melhor possível em um ou vários projetos desses que têm mais promissores de se tornarem produtos industriais produzidos em quantidade. Né? Então, em nível de mercado, assim, a expectativa não é uma expansão do mercado da área nuclear aqui no Brasil, é mais ou menos está consolidada aí a estrutura. Não, eu acredito que não, a expansão é necessária, né? Se você vai buscar a descarbonização ao nível que os países estão se comprometendo a atingir, não há saída sem o uso da energia nuclear. Não é possível atingir a descarbonização ao nível que essas COP têm estabelecido, né? Sem que haja uma participação significativa, maior ou menor, dependendo do país, da energia nuclear. Por exemplo, o Plano Nacional de Energia 2050, ele prevê a expansão nesse horizonte de tempo de 8 a 10 gigawatts nucleares, de potência instalada nuclear. Não é nada enorme, isso pouco aumenta a participação na matriz, mas é um crescimento bastante significativo. Né? Deixa eu aproveitar a oportunidade. Assim, essa questão da engenharia nuclear sempre ficou associada aqui à Marinha, né? Até quando o Álvaro Alberto, mas até hoje tem o CETENSP, tem a estrutura. E tem instituições civis, assim, mais ligadas ao Estado. Mas no Brasil nunca teve uma... Bom, aí eu também não sei, né? Mas empresas privadas, tipo uma Westinghouse, alguma coisa que também assumisse uma parte desse projeto, assim, como uma maneira até de diversificar aí essa... Não, mas esse seria o... Não, mas veja só, essas empresas como a Westinghouse, que você falou, a Framatome francesa, nós somos parceiras do Programa Nuclear Brasileiro, né? Sim, eu sei. São fornecedores. Esses países têm desenvolvido projetos de pequenos reatores modulares. Seria de todo interessante participar, se associar, ser parceiro dessas empresas nos desenvolvimentos que elas estão fazendo. Né? Isso é uma possibilidade em aberto que me parece bastante interessante, mas é preciso ter liderança e governança para promover esse tipo de ação. Né? Que eu acho que está faltando no momento. Né? Não, eu estou pensando sempre, eu sei que é muito mais complexo, mas sempre pensando aqui Infelizmente, o Brasil tem poucos casos de sucesso, né? A gente sempre remete a Embraer, né? Que foi um caso de sucesso desde a concepção das escolas, né? Mas até a constituição de um polo tecnológico talvez seja certamente o maior do Brasil, né? Então, existe sempre essa comunicação. Mas eu não tenho dúvida que a energia nuclear sempre é um tema muito mais polêmico também. E existe uma questão política bastante importante também que deve ser sempre considerada aí. Não, sim, porque a energia nuclear desperta o medo, né? Um medo atávico nas pessoas. Né? Então, um medo irracional. E medo, por definição, medo não é algo racional. Né?
Também isso, né? Eu me lembro de uma diretora de radioproteção e segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear, muitos anos atrás, eu era jovem, né? Pessoa até que eu tenho nutro bastante amizade e respeito hoje, né? Já idosa, né? Me lembro num evento, ela falou e disse que o medo da energia nuclear é igual o medo que ela tinha de barata, né? Não adianta você falar que a barata não faz mal, que a barata não morde, mas eu vou continuar morrendo de medo da barata. E um pouco a energia nuclear é um pouco assim. Não adianta você falar que não faz mal, que as doses que são envolvidas não fazem efeito negativo, porque a pessoa sempre tem medo, né? Uhum. Esse é um ponto difícil de superar, bastante difícil de superar. É fogo, né? E é assim, a questão de que, de certa maneira, vamos dizer assim, começou mal, né? Com as bombas, né? É o pecado original, Pois original. Então Mas você sabe que, quer dizer, esse é o pensamento mais imediato que a gente tem, né? Mas eu já tive me aprofundando a leitura sobre esse tema, né? Na realidade, vai além disso, né? Mesmo antes de haver as explosões nucleares, já existia o medo dos raios da morte, né? Você vê os personagens da década de 20, década de 30, são personagens que manipulavam raios da morte. Até hoje os filmes de ficção científica tratam disso, né? Uhum. Essa radiação, esses raios da morte, independente das armas nucleares, né? Eles inspiram medo, né? Os raios inspiram medo, né? É verdade. De fato, se cria um universo aí místico aí que é difícil de lidar, né? Talvez outro dia eu comentava com uma pessoa, talvez os engenheiros precisassem de um assessor aí de marketing, alguma coisa para vender essa imagem, como transformar essa imagem, né? E ir muito além dessa É um desafio enorme, né? Um resultados. desafio que eu acho que nunca vai ser vencido totalmente, né? A esperança são nas gerações mais jovens. Mas ao mesmo tempo, né, é interessante, né, porque, quer dizer, toda essa última questão da energia nuclear, que retomou um bom espaço, né, da opinião pública positivamente em função da guerra da Ucrânia, né, então a energia lá foi muito, né, a questão da energia na Europa ficou muito cara, tal, então, quer dizer, é uma coisa bastante sensível, né, isso que eu quero, acho que talvez seja o termo, assim, né, e lidar com isso aí, eu acho que é muito complexo, né? Eu acho que esse é o ponto também, né? Com certeza. Mestre, avancei na sua hora aqui, eu gostaria de deixar uns minutos aí, evidentemente você tem muita experiência, tem muitas coisas aí que a gente não tangenciou aqui, mas deixaria alguns minutos para você falar alguma coisa que gostaria aí de manifestar aí, né? Eu acho que nós vivemos um momento bastante uma encruzilhada, né? Porque se efetivamente a gente vai buscar descarbonizar a economia, né, você não pode prescindir da energia nuclear. Como é que você vai fazer siderurgia sem emissão? Como é que você vai produzir cimento sem emissão? Como é que você vai alimentar data center com altíssima confiabilidade de não haver descontinuidade sem energia nuclear? Ou seja, tem uma série de atividades que você, para efetivamente descarbonizar, você só tem que lançar a mão da energia nuclear, não tem outra opção. Né? Então, não adianta você descarbonizar, só chamar de descarbonização, você parar de gerar eletricidade através do carvão, né? Ou do óleo. Né? Isso é uma parte do problema, uma parte até relativamente pequena em termos globais. Né? Então, acho que isso vai fazer, ao longo do tempo, as pessoas irem vendo a energia nuclear de outra forma, né? De uma forma mais positiva e reconhecendo o papel que ela tem para atingir essas metas. Né? Então, eu acho que esse é o futuro, eu acho que o momento é bastante promissor. Eu acho que nós estamos na véspera de ter um renascimento, efetivamente, da energia nuclear e uma maior compreensão da sociedade, da importância que ela pode ter para o próprio futuro, né? Da civilização, um termo mais amplo. Né? Tá ótimo, engenheiro Leonan, muito agradecido pela sua participação aqui, foi bastante esclarecedor para a gente. Eu espero outras oportunidades para a gente conversar um pouquinho mais, talvez trazer mais temas aí de temas específicos de projetos, né? Que a gente acaba um tema muito amplo, né? Tem um pouquinho que eu trabalhei
tem temas muito, muito interessantes relativos à parte nuclear, assim, nível de projeto, desafios técnicos, né? Mas a gente deixa uma próxima oportunidade. Mestre, muito obrigado por sua participação aqui, tá? Um forte abraço aí. Eu agradeço, um grande abraço a todos e agradeço a paciência de todos nos escutar até agora. Imagina, prazer. Tchau.